Da Síndrome de Down, que tem por objetivo acabar com o preconceito que envolve o tema. E para falarmos sobre a inclusão social de crianças com Síndrome de Down, vamos conhecer o dia a dia de Isadora, uma garotinha de 7 anos que frequenta o primeiro ano do ensino fundamental. Pode rodar. A entrada na escola é um marco na vida de uma criança. E não seria diferente no caso de uma criança com Síndrome de Down. São desafios que se apresentam e que precisam ser trabalhados diariamente. Novas amizades e obstáculos que podem ser muito importantes para o seu desenvolvimento. Como é o caso de Isadora, de 7 anos, que está frequentando hoje o ensino fundamental em uma escola municipal em São Caetano. Isadora é uma criança que gosta muito do ambiente escolar. Então foi muito fácil, ela é filha única, então era a maneira que ela tinha de interagir com outras crianças, de estar aprendendo coisas novas. E está aprendendo mesmo. Ela já reconhece as letras de seu próprio nome e, o mais importante, convive com outras crianças de sua idade. Muito bem. E essa? Veio hoje? Esse. Quando ocorre a socialização com as crianças, principalmente em atividades em duplas e atividades em grupo, às vezes o tempo da Isadora é um pouco diferente do nosso. Então nós respeitamos esse tempo. Então nós conversamos com as crianças também para que eles percebam esse tempo. Isso faz com que as crianças aprendam a respeitar o outro e a Isadora também se desenvolva e procure em busca de mais. Mas para receber Isadora, a escola também teve que passar por diversas adaptações. Quando a Isadora chegou pra gente, nós conhecíamos algumas coisas sobre a síndrome de Down, mas não as necessidades específicas da Isadora. Nós ampliamos o material, porque o material nós temos um tamanho e a Isadora necessitava de um material ampliado, por ela ter uma baixa visão também. Fizemos material colorido, lista de nomes da sala, nós fizemos com foto, para que ela associe a imagem da criança à escrita e assim desenvolva um processo de escrita, que é o objetivo do primeiro ano, que é a alfabetização. Muitos pais ainda têm dificuldade para encontrar escolas que aceitem se adaptar, mas a lei está do lado deles. A lei ela prevê punição com detenção de 2 a 5 anos para quem desrespeitar alguns artigos da lei, né? Como, por exemplo, a questão da acessibilidade, de fornecer materiais acessíveis para os alunos com deficiência. As escolas, por exemplo, ela tem que fornecer um auxiliar para ajudar os professores, né? Elas não podem cobrar nada além da mensalidade da pessoa que tem a deficiência. A importância das escolas e da sociedade abraçar a causa da inclusão é respeitar o sujeito, como o ser humano como ser humano, é um respeito. É um dever da escola, né, acolher essas crianças, é um dever da sociedade acolher essas crianças e é um direito que eles têm de viver bem, conviver bem com os outros. Ao mesmo tempo que ela está aprendendo, também está ensinando outras crianças a conviverem com a diferença. E com o apoio de todos, está caminhando, assim, para a sua independência. Eu não estou criando a Isadora para ficar numa redoma onde eu possa cuidar, até porque ela é filha única, minha família é mega pequena e assim, eu não vou ter nem pessoas para estar fazendo esse trabalho de cuidadora dela. Eu quero que ela seja independente, dentro das possibilidades dela, né? Que ela possa trabalhar um dia, vir a estudar, quem sabe também fazer uma faculdade, por que não, né? Eu não sei até onde ela pode chegar, mas o nosso maior objetivo como família é estruturar a Isadora para enfrentar o mundo. Ai, que matéria linda!
Adorei, parabéns à produção. Para falar sobre esse assunto extremamente importante, a gente está no estúdio com a Mônica Zei, que é psicóloga e psicoterapeuta. Obrigada pela presença, Mônica. Eu que agradeço o convite à imprensa. Muito obrigada, bom dia. Vamos falar antes de mais nada sobre o papel que essa inclusão social, que essa inclusão nas escolas, essa obrigatoriedade tem na vida dessas crianças, não só das crianças com síndrome de Down, mas das crianças que estão convivendo com as crianças com síndrome de Down. Quer dizer, é uma transformação e que em pouquíssimo tempo, a gente pode falar aí de uma década, a questão do preconceito vai ser muito reduzida, vai ser significativa essa diferença, não é, doutora? Veja bem, o que é mais interessante de toda dessa reportagem é a força que os pais precisam ter e o acolhimento. O que vem a ser a síndrome de Down? Né? É uma deficiência, acaba ocorrendo no 21º cromossomo, aquela trissomia, e essa criança tem várias alterações. E quando tem essas alterações, ela desenvolve várias situações dela que ela fica um pouco vulneráveis a várias situações. O que passa a acontecer? O que mais nós precisamos? Enfrentar o verdadeiro preconceito que as pessoas ainda têm dentro da sociedade. Trazê-la para o convívio natural das pessoas e com as outras crianças faz com que ela cada vez veja que ela tem condições, que ela pode fazer. O importante é esse convívio. Só que as pessoas, e infelizmente a nossa sociedade, ainda não vê com esse olhar. Então, o que a gente precisaria fazer? Trabalhar mais a necessidade de cada criança ou de cada pessoa para trazer essa história. Ali na escola é o que a gente mais precisa. A escola prepara a criança, ela vê de acordo com a necessidade que a criança tem, muitas vezes tem as limitações e a gente tem o famoso currículo inclusivo. De acordo com a necessidade, o profissional vai preparar aquilo que ela precisa. A psicomotricidade, a fala, a situação dela caminhar na escola e o aconchego dos amigos, que eu acho que é o principal. A escola precisa preparar esse profissional, especialmente para lidar com crianças. Você falou a palavra-chave, a preparação desses profissionais. Muitos que nós encontramos nas escolas, as escolas não estão preparadas. Apesar de ter a necessidade, é uma lei, tem que aceitar essa criança na inclusão, só que o profissional muitas vezes não está preparado. E é uma criança que dá um pouco de trabalho, ela tem alguns comportamentos de repetição, o profissional tem que estar preparado para isso. É uma sala já com número de crianças e mais essa criança, como foi dito, essa criança precisa ser acompanhada e ter aquela necessidade dela. E o profissional tem que estar preparado, não tenha dúvida. Principalmente na alfabetização, o que é mais necessário? Geralmente nós temos a psicomotricidade. Essa criança tem dificuldade em escrever, porque ela tem problema no tônus, que é a hipotomia. O que é isso, hipotomia? É a dificuldade nas articulações, no movimento. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antes. Não adianta você dar um exercício e não preparar esse profissional, porque essa criança vai ter maior dificuldade em fazê-lo. O que uma criança com não deficiência pega numa coisa de uma semana, essa criança vai demorar um tempo maior, mesmo porque ela tem um tempo interno que é só dela. E a gente está falando no caso específico da síndrome de Down, mas crianças com outras síndromes ou com outras necessidades especiais também estão incluídas nessa lei. Exatamente. Todas as crianças com deficiências, desde as físicas como as neurológicas, elas estão inclusas nessa lei. E a lei da inclusão precisa cada vez mais ter uma melhor aceitação, mas é o próprio ser humano que começa a discriminar. Nós temos essa dificuldade de uma criança especial, os outros pais não aceitam, né? Então a gente precisa mudar, ter o olhar carinhoso, que é uma criança altamente afetuosa, ela brinca e ela nos ensina muito, porque ela é muito sensível. Muito sensível, muito carinhosa. Inclusive, eu tenho um exemplo, né, no nosso dia a dia, na classe da minha filha, tem um menino fofo, Carlinhos, quero mandar um beijo para ele, ele tem síndrome de Down, e é impressionante ver, como, assim como você comentou agora, o preconceito dos pais, que muitas vezes pode acontecer em algumas situações, mas seria interessante que os pais começassem a olhar com os olhares das crianças. Sim. Porque é impressionante o crescimento das crianças, não só do Carlinhos, mas de todas as outras crianças que estão inseridas naquele contexto. Eu percebo pela minha filha quanto ela gosta desse amigo e quanto carinho ele dá para ela. Você acabou de falar, é uma mudança de cultura. Se a gente observar o que as crianças fazem, elas não têm o preconceito. Não, preconceitos estão com nós, nos adultos, né? Então, quando elas acolhem as crianças, é o principal, é o mais, sabe, é emocionante demais. Porque eles trabalham de igual para igual, né? Eles não vão lá se preocupar em contar o cromossomo e ver se tem um olhinho, uma mãozinha, nada disso. Eles querem brincar, eles querem interagir. E a gente pode comprovar que a longo prazo, essa criança que teve essa interação desde cedo com o diferente,
diferente, com os não iguais, aquela coisa homogênea, ela vai ter uma aceitação muito maior das diferenças no futuro. Quer dizer, vai ser um ser humano muito mais completo. E veja bem, qual é o principal, se a gente tiver que falar sobre tratamento de síndrome de Down? O aconselhamento aos pais, que é a informação principal e vital que a gente tem que dar, né? E essa criança tem que ser estimulada precocemente. Muitos diagnósticos já são na vida uterina. A mamãe já descobre ali, 13ª, 14ª semana, ela já está descobrindo. E aí, a partir daí, ela se prepara. Os pais vão ter uma nova jornada de preparação e aí eles já levam essa situação como crescimento. Quando essa criança nasce, ela pode ser altamente estimulada, que é a famosa estimulação precoce, e você chega antes. Elas já vão demorar para se desenvolver, mas você chega antes dos acontecimentos. Com isso, a qualidade de vida vai aumentando muito da criança. Nós tínhamos um número que os Downs morriam um pouco mais cedo. Hoje eles estão tendo vida muito mais longa. Sim. Tanto é que a gente está preparando eles para a sociedade para eles terem uma vida independente. Claro. Tem muitos que já trabalham. Inseridos no mercado de trabalho. Que a gente começa com a famosa orientação vocacional. Que vocação que ele tem? Eles têm muitos movimentos repetitivos, então vamos trabalhar numa copiadora, levar mensagens, e as empresas têm incentivado isso. Então você vê que tudo vai da orientação aos pais, de estimulá-los o mais possível e fazer a famosa tríade: escola, casa e sociedade. Exatamente. Entendeu? Para a criança não ficar desvinculada daquela situação. Que é o que toda criança precisa, que toda criança, ser humano precisa. Exatamente, né? exatamente. E a gente pode incluir isso na última fala, inclusive, da mãe da Isadora, que ela disse justamente isso. Eu não sei até onde minha filha pode chegar. Sim. Na verdade, nenhum pai sabe aonde os filhos vão chegar. Nós não sabemos. Se vão fazer uma faculdade, se vão se dar bem na profissão que escolherem. Exato. Eu acho que isso traz também essa inclusão e faz com que a gente se sinta muito próximo de qualquer outra mãe, independente do filho ter uma necessidade especial ou não. A gente tem essas angústias, entre aspas, sem saber e desenvolver ao máximo as potencialidades dos nossos filhos. Como todos, né? O que é mais importante de tudo isso, que nós percebemos que, assim, hoje, quando as escolas fazem essa parceria e os profissionais multidisciplinares também trabalham, porque é uma criança que necessita de uma fono, de uma psicomotriz, geralmente elas têm probleminhas de nutrição e a endocrinologia que ela precisa por causa da tireoide. E a tireoide, quando ela é controlada, quando ela faz exercícios físicos, essa criança começa a ganhar um pouco mais de autoestima. Porque ela ainda é discriminada por ser um pouco mais gordinha, por ter alguns movimentos que ela não consegue fazer. E isso vai se desenvolvendo. Então, a escola hoje tem esse potencial de ajudar a criança e os pais com a informação. E com isso, eles vão ganhando cada vez mais o mercado. Né? Agora, uma informação muito importante aonde os pais que estão procurando uma escola, todas as escolas, como a gente já falou agora, são obrigadas a trabalhar no sistema de inclusão. E se você não se adaptou ainda, adapte-se, porque é uma necessidade. É uma necessidade. E é uma lei agora. Se o pai tentar fazer uma matrícula e não conseguir, essa matrícula for negada de alguma forma, existe algum local onde ele pode Você fazer pode ir na denúncia? delegacia de ensino do seu bairro, você faz um boletim de ocorrência, conta o que está acontecendo e a delegacia vai te orientar em relação a isso. Isso é muito importante. É uma das coisas que a gente não tem. É o nosso papel enquanto cidadão, né? Sim. Denunciar quem não está cumprindo a lei. Deixa eu agradecer a Escola Municipal Silvio Romero pela liberação das gravações na dependência da escola, nas dependências da escola. Aliás, a gente adorou conhecer esse trabalho, a Isadora também. Parabéns pelo trabalho da escola e a todas as escolas que estão cumprindo a lei e trabalhando com a inclusão, né, Mônica? Deixa eu agradecer então a Mônica Zei, que é psicóloga e psicoterapeuta, esteve com a gente nesse bate-papo super importante. Está convidada a voltar ao Revista da Cidade. Obrigada. Obrigada, viu, minha querida? Um ótimo dia para você. Até a próxima. Olha que assunto bacana, né, gente? Revista da Cidade também é isso, né?